Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Case para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera eu trago aqui 5 casos causados e que deram até em morte por causa de videogame. Sim, se vocês acham que videogame realmente é só o videogame mesmo, que você joga e distrai, tranquiliza a cabeça, tudo bem, videogame a intenção dele é essa, é você jogar, se divertir, tranquilizar a cabeça, ficar tranquilo e não fazer ao contrário disso que eu falei pra vocês, que é você jogar e você ser influenciado por aquilo e você fazer isso que você tá fazendo no jogo de verdade. Até porque muitos falam, muitos eu quero dizer, tipo, pessoas mais velhas, tem algumas pessoas que falam que o videogame influencia você a matar pessoas, a você fazer coisas de errado e não sei o que. Eu já vi muita gente falando isso, de pessoas mais velhas mesmo, que fala isso da boca pra fora sem saber nada. E da mesma forma também, já teve um tempo, né, que eu acho que vocês estão ligados também, eu não sei se vocês já chegaram a ver ou não sabe disso, mas teve casos até um tempo atrás mesmo, assim, há 2, 3 anos atrás, que foram envolvidos até aqui no Brasil, de um menino que jogou muito Assassin's Creed, depois ele matou a família, um negócio assim, eu não lembro muito bem a história, mas faz mó tempo, então acho que vocês já devem saber de um desses casos, mas enfim. Videogame, você só é influenciado pelo videogame se você for fraco da cabeça. Porque não adianta uma pessoa pôr a culpa no videogame pelo o que ela fez de verdade, só porque ela jogava videogame não, sabe por quê? Porque da mesma forma que o videogame pode influenciar, se fosse o caso, filme, novela, qualquer coisa que a pessoa assistir, se ela for fraca da cabeça, ela vai ser influenciada do mesmo jeito, então não pode culpar o videogame. Mas esses casos realmente foram por causas de videogames, mas aqui não tô dizendo, é pessoas que foram fracas da cabeça que fizeram coisas do tipo, beleza? Então é o seguinte, galera, antes da gente começar a falar sobre esses 5 casos, se você é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e se inscrever e depois ativa o sino pra receber todas as notificações de vídeos novos que saírem aqui no canal, vocês não podem perder que saem vídeos todos os dias, beleza? Depois aqui embaixo deixa aquele likezinho e bora lá pra esses casos. Primeiro caso, primeiro crime que envolveu morte envolvido por causa de um videogame, foi no caso do jogo GTA 3, certo? Foi um caso que aconteceu em junho de 2003, um adolescente chamado Devin Morey, certo? Ele foi preso suspeito de ter roubado um carro, o jovem não tinha antecedentes criminais e provavelmente seria liberado com uma advertência. Porém, ao chegar na delegacia, Devin roubou uma arma de um policial e atirou em 2 outros policiais ao redor e ainda atingiu um atendente de serviço de emergência 911. Ele ainda tentou escapar roubando uma viatura de polícia depois de ter feito isso, mas foi recuperado em maiores dificuldades. Após ser preso novamente, ele não demonstrou qualquer arrependimento pelas suas ações, dizendo ele o seguinte, olha o que ele falou: a vida é como um videogame, todos têm que morrer em algum momento. Cara, olha isso, mano. Tipo, esse é um caso que aconteceu em junho de 2003, é um caso conhecido, certo? Esse adolescente aí, mano, fez isso porque realmente ele foi influenciado pelo jogo, mas é o seguinte, ele foi influenciado pelo jogo porque ele é de cabeça fraca. Como diz, né, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, ele não tinha nenhum antecedente criminal, ou seja, foi a primeira vez que ele havia ter feito algo do tipo, foi a primeira vez que ele fez isso, entendeu? Então, tipo, ele deve ter entrado em loucura, deve ter usado droga, ficou louco, foi jogar, não estava satisfeito com o que ele estava fazendo só no jogo e acabou fazendo o mesmo de verdade, certo? Então isso, cara, pra pessoa fazer isso, ela tem que ser influenciada de uma forma, tipo assim, absurda, através de alguma coisa que ela usou. Seja alguma coisa que ela usou nela mesmo, que deixou ela fazer isso e deve ser feito nela, seja da cabeça mental dela, pra fazer esse tipo de coisa. Porque o cara fazia esse tipo de coisa e depois ele disse que não teve nenhum arrependimento. Que loucura, hein, cara? Meu Deus, isso aí é um cara fraco da cabeça, porque o cara matar, fazer um tipo de coisa dessa, só por causa que ele jogava, ele deve ser muito fraco da cabeça, porque tipo, ele acabou com a vida dele por causa de uma coisa besta dessa. Então o cara com certeza é fraco da cabeça, ele fez isso a troco de nada. Porque sempre quando a pessoa faz um crime, alguma coisa, às vezes tem um objetivo. Aí não teve objetivo nenhum, foi por conta própria mesmo, ele quis fazer por querer mesmo, entendeu? Então isso aí é coisa da cabeça. Segundo caso que aconteceu
que envolveu morte por causa de videogame. Na verdade foi causa de videogame, eu falo, jogos em si, certo? Esse foi por causa do jogo Farmville. É um jogo casual de aqueles joguinhos de rede social, sabe aquelas porcaria de jogos de rede social? Nada contra quem gosta, mas eu realmente não curto. Sabe aqueles joguinhos? Pra muitos aqueles jogos é um jogo que você nunca jogaria e você não curte. E pra outros que jogam acaba se virando um caso muito viciante. E isso foi até uma mãe, esse caso. Foi uma mãe que cometeu esse crime com o próprio filho, certo? Olha como é que foi esse caso. O filho dela se chamava Dylan Lee. Foi em setembro de 2010, Alessandra estava em uma de suas sessões do jogo, enquanto seu filho Dylan, na época com 3 anos de idade, começou a chorar, e ela jogando ao mesmo tempo. Ela, irritada por ter sido interrompida pelo filho chorando, ela se sacudiu o menino violentamente, né? Pegou o menino lá com raiva e começou a sacudir o menino assim, tipo, com raiva mesmo, sabe? Dá pra imaginar como é que foi essa situação. E não se sabe se chegou a bater a cabeça da criança em algum lugar, mas apenas o movimento que ela fez nele fez com que ele morresse. Ou seja, ela sacudiu ele assim, e como ele tinha 3 anos de idade, ele deve ter dado algum problema no corpo e parou, entendeu? Tipo, parou o coração do menino e ele morreu. Foi isso que aconteceu. Não se sabe se ele bateu a cabeça, algo do tipo, mas relatos dizem que foi por causa que sacudiu ele e pode ter dado alguma coisa por dentro dele que ele foi lá e morreu, né? A foto da mulher até inclusive apareceu aí, foi essa que foi a mãe do menino. Tipo, ela viciou no jogo de rede social e o menino começou a chorar, interrompeu, ela deve ter ficado grilada, pegou o menino e começou a sacudir, achou que não ia dar em nada e ele foi e morreu. Pensa o que aconteceu depois, né? Se ela, sei lá, arrependeu, provavelmente deve ter arrependido, não é possível, e acabou com a vida dela também, né? Com certeza. Terceiro caso causado por jogos e acabou em morte, galera. Esse foi por causa do jogo Lineage 2. Esse caso aconteceu em 2008 na Rússia, envolvendo o jogo online Lineage 2. Foram assim, 2 guildas, que é tipo um grupo, certo? Se encontraram no online para discutir sobre a morte de um personagem que havia morrido, que havia sido morto pela outra guilda, que é o outro grupo. Após uma briga online, viram que era melhor resolver isso de uma forma de encontrar pessoalmente e brigar pessoalmente. Ou seja, por causa de uma morte de um personagem, eles queriam se encontrar, né, pra brigarem, certo? E acabou que essa briga deu em morte. Os relatos são de que a briga foi bastante violenta. Para comprovar os termos de tudo isso, foram mortes de 2 integrantes. Um homem de 33 anos chamado Albert, ele foi espancado e faleceu devido aos ferimentos, e a caminho do hospital ele morreu também, juntamente com isso. Não tem muita informação sobre esse caso, mas isso aconteceu aí em 2008, ou seja, foi por causa de um jogo RPG. Mano, não é o primeiro caso que acontece de morte envolvendo jogos com jogos RPG. Eu já fiz um vídeo falando sobre mortes causadas por videogames, pessoas que jogaram e morreram jogando mesmo, e teve jogos de RPG envolvido, e dessa vez foram mortes causadas por causa de jogos RPG. Mano, jogos RPG online, MOBA, essas paradas, mano, tipo, quem joga, mano, o cara fica tão viciado, mas tão viciado, tipo, e você joga e dedica horas e horas e horas e horas, 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 horas e horas. Eu não tenho direito de... Se dedicando, upando o personagem, coisa que você, tipo, demora muito tempo mesmo pra você upar e evoluir seu personagem. Aí você, tipo, acontece alguma coisa com o seu personagem, você fica tão louco que você, tipo, fica com tanta raiva que não basta só aquela rage que você fica com raiva, que você quer fazer de verdade o que você pensa na cabeça, que é matar a pessoa que fez isso. E foi o que acabou acontecendo. Eles marcaram uma briga e na briga aconteceu dano e morte. Mano, meu Deus, cara, é foda esse tipo de coisa. Por isso que eu não gosto de RPG, nada contra quem gosta aí, mas eu não gosto de RPG, é um gênero de jogo que eu não curto. RPG puro, MOBA, não curto esse tipo de jogo de jeito nenhum, cara, não gosto, é uns jogos que eu não gosto. Quarto caso que envolveu em morte por causa de jogos. Outro caso por causa de um jogo RPG. Só nesse vídeo são 2 jogos de RPG. Esse outro jogo que causou essa morte, né, por causa de videogame, por causa de jogo no caso, é o jogo Legend of Mir 3. É um jogo não tão conhecido, certo? Não é muito conhecido, mas fez grande sucesso ao público asiático. E foi um dos primeiros casos de disputa de itens virtuais. Foi um caso que aconteceu em 2014 na cidade de Xangai, na China. Um jogador chamado Q ganhou uma arma no jogo e a emprestou para o seu amigo chamado Zhu. Quando pediu de volta essa arma depois que ele queria, descobriu que ele havia sido vendido. Ele vendeu a arma do seu amigo que ele pegou emprestado para ganhar o dinheiro.
Ele vendeu a arma, porque provavelmente a arma tava tunada e tal, e ele foi lá e vendeu a arma que ele pegou emprestado de um amigo. Beleza. A primeira reação de Kill, que emprestou a arma pra ele, ele foi lá e vendeu, foi procurar a polícia. Mas não havia regras para disputas de itens virtuais na época, em questão de jogos. Irritado muito, o Kill, né, que emprestou a arma no jogo pro seu amigo e ele vendeu, o jogador decidiu resolver isso por conta própria. Já que a polícia não podia fazer nada, ele queria fazer por conta de vontade mesmo dele. Esfaqueando o seu amigo, matando, e recebeu a pena de morte por causa disso. Por causa desse crime, ele recebeu uma pena de morte, ou seja, ele ia morrer. Porque você sabe como é que é esses países, você mata alguém, você faz alguma coisa de errada, você tem pena de morte. Mas como o comportamento dele foi bom, antes dessa pena de morte dele, que teria uma data marcada, ele teve só a prisão perpétua. Ao invés dele ter a pena de morte, que ele ia ser morto, ele ficou em prisão perpétua. E provavelmente até hoje ele deve estar lá, porque prisão perpétua é a vida inteira até você morrer. Mano, tipo, se acontecesse algum tipo de coisa assim... um exemplo besta, né? Acontecer um tipo de coisa dessa comigo em outro país e eu ser condenado à pena de morte, e depois eu passar a ter prisão perpétua por meu bom comportamento e ficar preso pela vida inteira, eu preferia escolher a pena de morte, porque era melhor morrer logo do que ficar preso a vida inteira. Porque puta que pariu, deve ser horrível você pensar que você vai ficar preso a sua vida inteira e você não sai lá de dentro por nada. Não é dinheiro, não é nada que vai tirar você lá de dentro. Nada. O que vai tirar você de lá de dentro é a velhice e a sua idade, que não vai aguentar mais você ficar lá e você vai morrer. Mano, isso é muito ruim. E por que aconteceu isso? Por causa de um jogo RPG, por causa de uma arma no jogo, o cara fez merda, tá preso até hoje provavelmente, ou se não já morreu lá dentro da prisão. Meu Deus. Quinto caso causado em crime, que deu um crime no caso, eu sempre falo errado esse início, por causa de jogos. Esse caso foi outro por causa de GTA 3. Só nesse vídeo é 2 casos por causa de GTA 3, só que esse é outro, certo? Esse é outro caso, beleza? Esse foi outro caso que ocorreu em 2003, certo? Quando 2 irmãos moradores de Tennessee, acho que é assim que fala o nome do local lá, Estados Unidos, um de 14 anos e o outro de 16 anos. Os dois eram irmãos, resolveram criar cenas na vida real que eles faziam no jogo. Ou seja, o que eles faziam no jogo, eles queriam fazer a mesma cena, só que na vida real. Beleza. Os adolescentes disseram que fizeram isso porque estavam entediados, ou seja, não estavam satisfeitos com o que estava fazendo no jogo e falaram, quer saber, vamos fazer isso de verdade? Aí os dois falou um pro outro, beleza, vamos fazer. O que eles fizeram? Com acesso a 2 rifles em casa, de provavelmente os seus pais, né, eles tinham 2 rifles dentro de casa, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram esses rifles e atiraram em pessoas aleatórias, ou seja, deve ter saído ali na sacada de casa. É algo até que a gente ri ou zoe agora, porque já aconteceu, né? Mas foi um caso que foi sério. Pensa a situação, o moleque tá lá, jogou GTA 3, entediado com o que tava fazendo no jogo, não satisfeito, queria fazer de verdade. Pegou 2 rifles do seu pai, lá na sacada de casa, mirou o rifle e atirou em pessoas aleatórias. Simplesmente foi isso que eles fizeram. Faleceu. Agora pensa se eles foram bem de cabeça. Obviamente que não, porque a pessoa que faz uma coisa virtualmente quer fazer de verdade, deu loucura na cabeça, algo do tipo aconteceu pra eles fazerem esse tipo de coisa. Mano, na moral mesmo. Eles mataram um homem chamado Iron Hamel e ferindo uma enfermeira chamada Kimberly Bedge, certo? A Rockstar chegou até a ser processada por esse caso, mas é fácil notar que nenhum dos adolescentes tinha idade para jogar o título, que o jogo era indicado para maiores de 17 anos. Ou seja, depois que aconteceu esse caso aí, morreu um homem, outra pessoa foi ferida, porque eles atiraram, né, com uma rifle, né, um sniper no caso. Que merda, hein? Em pessoas aleatórias por causa do GTA 3, né, eles foram estimulados por causa do jogo, beleza, eles devem ter alguma coisa na cabeça para fazer esse tipo de coisa aí. Então a Rockstar depois foi até processada por causa disso, por causa do jogo, tipo, teve um caso, depois teve outro caso, só por causa do GTA 3, então a Rockstar, tipo, foi processada. E não aconteceu em nada o processo, porque depois que a Rockstar foi processada, a Rockstar relatou que o jogo não tinha classificação de idade para menores, não podia menores de 17 anos, e eles tinham 15 e 16 anos, eles foram lá e fizeram isso. Então a Rockstar não pôde ter sido processada, porque a classificação de idade no jogo tinha. Então era coisa dos pais em olhar esse tipo de coisa. Então a Rockstar aproveitou e falou, foda-se, mas colocou classificação de idade e não tem problema nenhum com isso. Realmente, eles não têm culpa, né? Porque eles fizeram o jogo, a pessoa que é influenciada por um jogo é porque ela é fraca da cabeça ou algo do tipo aconteceu. É como eu sempre digo, beleza? Então galera, esses foram 5 casos que aconteceram
crimes envolvendo videogames, pessoas que foram estimuladas por causa de jogo e fizeram a mesma coisa na vida real. Isso é muito louco. E cara, tem mais casos desses. Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem que eu traga parte 2, não esquece de comentar embaixo e deixar aqui embaixo aquele likezinho pra me deixar que vocês curtiram, pra me saber disso e trazer o parte 2, beleza? Me desculpa por ter falado um pouco errado nesse vídeo, eu tô com a garganta inflamada, eu tô me enrolando pra conversar. Então é isso, muito obrigado por nunca assistiu, me segue nas redes sociais aqui embaixo, Instagram, Facebook, tá aí, me segue lá e me adiciona no Snap que eu respondo geral lá, beleza? Então é isso galera, valeu, falou e fui!